eu sou Vejúzia Oliveira, presidente da CEP, e esse é o podcast 45 anos da CEP. A ideia é que a gente converse com vocês sobre a pessoa idosa e a legislação no Brasil, para que a gente possa impulsionar as nossas ações enquanto profissionais, enquanto pessoas, com base no que existe de legislação, para que a gente possa, né, estar apoiando as nossas ações e as nossas iniciativas com uma base legal que possa nos orientar. Então é por isso que nós estamos hoje aqui em mais um episódio, e hoje com um convidado maravilhoso, um menino muito querido da CEP, né? Uma construção muito bonita para essa militância da pessoa idosa. Nós estamos com o Rafael Castelo Branco, é um grande querido nosso. O Rafael, eu sei que quase todos conhecem, mas eu vou dizer que o Rafael é um advogado e é professor universitário, mestre em Direito Constitucional, tem pós-graduação em Direito Previdenciário e teve sua graduação na Universidade Federal do Ceará. O Rafael tem uma atuação e a pesquisa na área dos direitos sociais, em especial nos direitos da pessoa idosa e direito previdenciário. Ele atualmente é vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB, é coordenador adjunto das comissões da Seccional Ceará para o triênio de 2022 a 2024 e é presidente da Escola Superior de Advocacia do Ceará e membro do FOCEP, membro muito atuante do FOCEP. Esse é o nosso querido Rafael, meu filho, seja muito bem-vindo. É muita alegria da CEP ter você aqui hoje para que a gente possa ter essa conversa sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Muito obrigado, né? Primeiramente agradecer esse convite, parabenizar essa iniciativa da CEP. Acho que a comunicação ela tem uma importância muito grande na efetivação. Inclusive, é um dos pontos que a gente vai conversar aqui, né? Então, desde já parabenizar a Associação Cearense Pró Idosos em seu nome, né? Nossa presidente, Vejúzia Alencar, e dizer que é um prazer imenso estar aqui nesse encontro, né? E dessa troca permanente aqui de conhecimentos. Eu sempre, quando pensamos, na verdade, em trazê-lo para conversar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, nesse ano que o Estatuto comemora 20 anos, né? O Estatuto é muito jovenzinho ainda, né? Como você, e nós entendemos que nós precisamos, né, dar esse entendimento para a sociedade, né, do que nós temos, qual é essa legislação que existe, de que forma ela pode nos apoiar nas nossas ações e atitudes, como eu já falei, e acreditar, né, de que essas legislações elas podem sim ser um caminho para que a gente conquiste essa velhice, né, tão sonhada, né, com dignidade, né, com atenção, com cuidados, né, e isso é o que todos nós sonhamos, né, o que todos nós acreditamos, e isso passa por conhecer as velhices, né, por conhecer o processo de envelhecimento. E tem um fato muito curioso que eu vivenciei com você, né, como um militante, né, nós estávamos no encontro do Fórum Nacional, né, em Manaus, e no primeiro dia, aquela conversa, todo mundo ali se conhecendo, se encontrando de muitos anos, né, de que não nos encontrávamos. E aí terminou aquilo tudo, fomos jantar. E estávamos nós ali jantando, se encontrando, né, sentando em mesas, né, juntando eu do Ceará com a fulaninha do Alagoas, para a gente tirar ideia, né, ver como é que estava o andamento. E quando eu olhei assim de longe, estava o Rafael Castelo Branco sentado com um senhor idoso da comunidade, né? O Rafael escolheu para sentar na mesa com um senhor. E eu digo, meu Deus, o que será aquela conversa ali, né? Fiquei curiosa, de verdade. Eu acho que eu quase não dei mais nem atenção ao que estava aqui comigo. E eu olhava, vi ele numa conversa ali, naquele jantar, numa conversa com aquela pessoa idosa. Quando eu parei e pensei, eu digo, esse menino tem futuro grande. Por quê, Rafael? Eu acredito assim, o nosso caminhar profissional, ele é muito marcado
pelo que nós conhecemos de verdade. Perfeito. Não dá para a gente achar que é um bom profissional porque eu ouvi falar em algum tema e eu estou aqui de meia boca, né, tratando dele. Li só no livro. Mas eu vi naquela sua atitude, diante de todo daquele movimento que nós estávamos, você foi para a fonte do que naquele momento você era muito jovenzinho ainda, você ainda é um menino bem jovem, mas você era muito jovenzinho ainda. E eu vi aquela sua sensibilidade de buscar, né, de dar a atenção ao objeto do seu estudo, ao objeto da sua atuação profissional, né? E isso foi muito... Eu fiquei assim encantadíssima na hora que eu via de, meu Deus, que coisa interessante, que exemplo, que legal, né, de um jovem menino que podia ter escolhido ir conversar com os grandes renomes que estavam ali. Não, você escolheu naquele momento conversar com uma pessoa idosa da comunidade, que era o protagonista, que estava ali naquele fórum nacional, discutindo, conhecendo. Então isso me fez já me apaixonar mais ainda por você como profissional e como um curioso. Muito obrigado, Virgínia. E você tem, assim, eu fico honrado, né, por esse reconhecimento e lembro com muita saudade daqueles nossos encontros nacionais, ainda presenciais, e faço votos, né, de que a gente possa retornar nesse próximo agora em novembro com o presencial. Bom, mas você tem muita razão quando você fala que a gente tem que realmente ter um olhar específico sobre os fatos sociais, né? A lei, ela por si só, ela não estabelece a sua própria vigência. Ela tem a vigência jurídica, técnica, mas o que garante a efetividade da lei é, de fato, a percepção do tecido social, se é que a gente pode se expressar dessa forma, né? Mas a forma como a lei ela é compreendida pela própria sociedade no desenvolvimento das suas próprias relações. A gente tem tido a oportunidade de visitar o estado todo e desde a época ainda do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, no CEDI, que inclusive você teve a oportunidade de também de ter sido presidente, é uma referência para todos nós também o seu trabalho pelo CEDI, mas o que a gente tem percebido é que alguns, a depender da região do estado, e nós estamos falando aqui do estado do Ceará, mas a depender de uma região, você tem maiores cumprimentos de determinadas diretrizes que estão no estatuto do que em outras regiões. Numa outra região, a problemática, as violações, elas são mais num determinado contexto, diferente, por exemplo, do que se vivencia, por exemplo, na capital, né? Isso mostra que a lei ela é a mesma para todos, mas a apreensão, né, da sociedade, do conhecimento da sociedade acerca dos seus próprios direitos e dos seus próprios deveres, ele ainda é muito heterogêneo. Você tem uma cidade como Fortaleza, uma grande capital, uma grande metrópole, em que nós não temos um envelhecimento, nós temos vários envelhecimentos que coexistem dentro de uma mesma cidade e que precisa ter um olhar, o Estado, né, e a sociedade de uma forma geral, tem que ter um olhar também heterogêneo, que possa dar respostas às demandas que essas pessoas idosas têm. Né? Então, eu costumo dizer que o Estatuto do Idoso, ele é juridicamente, ele é uma lei bastante avançada. Né? Se a gente for mostrar, por exemplo, a um militante dos direitos da pessoa idosa francês, o que tem na nossa legislação atual, sem dúvida, ele vai ficar encantado, né? Porque mesmo num país onde se respeita muito mais o envelhecimento, como é o caso da França, você não tem legislações tão avançadas, detalhadas. O Estatuto ele passa diretrizes para as ILPIs, passa diretrizes para a educação, para o sistema de saúde, para as próprias entidades. Inclusive, nós, enquanto OAB, somos lá citados como Ministério Público, né, os conselhos. Mas o que falta, assim, para que se torne mais efetivo, sem dúvida, é um processo educacional, um processo de conscientização acerca dos próprios direitos, que a gente pense em um modelo de sociedade que prestigie a dignidade da pessoa humana como, de fato, o elemento central. Né? Não é possível que nós tenhamos uma sociedade que se entenda como uma sociedade em desenvolvimento se pessoas idosas estão cada vez mais sendo vitimadas dentro dos seus próprios lares, pelos seus filhos, pelos seus netos. Muitas vezes, quando vão buscar, vão tentar exercer alguns dos direitos que são positivados na Constituição, como, por exemplo, um posto de saúde, ou até mesmo dentro de um hospital privado, tem as suas
liberdades não garantidas, né? Tem o plano de saúde muitas vezes ocupa praticamente 100% do benefício previdenciário desse idoso. Então, são desafios, e aí eu acredito muito nesse tipo de iniciativa, viu, Josi? Mais uma vez aqui te parabenizar e parabenizar você que acompanha principalmente, né, que a gente possa nosso podcast multiplicar o que a gente aqui está discutindo. E, Rafael, você me colocou uma coisa que é sempre muito curiosa, e que eu penso que a maioria de nós, né, cidadãos, eu penso que muitas vezes a gente questiona, e eu também passei há pouco tempo por uma experiência muito interessante numa sala de aula. Uhum. O fato é direito do cidadão ter seus direitos respeitados, né? É um direito nosso, uhum. né? A gente que trata e que conhece um pouco de direitos humanos, a gente sabe que isso é o mínimo. Né? Nós temos que ter direitos, né? Nós somos cidadãos de direitos, uhum. né? E isso em todas as idades. E aí a gente pensa assim, por que foi necessário? O que você compreende assim? Por que foi necessário criar uma lei específica para garantir os direitos de pessoas idosas? Se nós somos pessoas em todas as idades, pessoas de direitos, né? Por que você acredita e compreende que foi necessário criar um estatuto da pessoa idosa para que essa pessoa passasse a ser respeitada? Perfeito. Esse questionamento, Josi, ele é um questionamento muito interessante e sempre atual, né? E aí a gente está falando aqui especificamente sobre o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, mas sem dúvida são questionamentos que são feitos à Lei Maria da Penha, que são feitos, por exemplo, ao Estatuto da Igualdade Racial, ao ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade é o seguinte, essa legislação, que recebe o nome de leis afirmativas, eles fazem parte de um conjunto de ações que são as chamadas ações afirmativas. Nós temos um país que, historicamente, ele, quando não violou diretamente, né, ele violou pela própria omissão na perspectiva de defesa de direitos em alguns segmentos. A gente pode ver que hoje, dentro do mapa da violência, a mulher idosa, negra e pobre é o ramo etário mais violentado dentre todos os outros ramos, né? Então, isso revela o quê? Revela que a mulher negra, pobre e idosa, na verdade, é uma confluência de várias minorias, né? E aí a gente sabe que minoria não é quantitativo, né? Mas é minoria de acesso ao exercício da sua cidadania, né? Dos seus plenos direitos. Então, a necessidade desse tipo de ação, das ações afirmativas, na verdade, é uma medida de isonomia que o Estado brasileiro criou, né? E a gente acha, mais uma vez, a gente sempre ressalta a importância da Constituição de 88, porque deu visibilidade a esses segmentos. Para você ter uma ideia, Vejus, e você que está acompanhando de casa, a primeira Constituição que trouxe a palavra idoso no seu texto foi justamente a Constituição atual de 88. Ou seja, são quase 500 anos de história para que alguém chegasse e dissesse, olha, vamos colocar a palavra idoso no texto da Constituição, o que custa a gente colocar a palavra idoso, né? Então, assim, isso de fato pode revelar, inclusive lembro que muito bem da fala de um querido amigo nosso, doutor Alexandre Alcântara, né, Alexandre Oliveira Alcântara, que ele sempre fala que a violência institucional é a maior expressão de todas as violências, porque é a partir dali que você vai ter outras expressões, né? Então, talvez, né, a gente pode compreender esse esquecimento, se é que a gente pode dizer assim, da palavra idoso, da palavra índio, da palavra mulher, na perspectiva constitucional, no nosso histórico constitucional, como uma das expressões da violência institucional. Então, o Estatuto do Idoso vem, juntamente com essas legislações, estabelecer uma isonomia, dar visibilidade a esse segmento. Ele condensa direitos comuns, ou seja, direitos que são prerrogativas de todas as idades, como o direito à educação, à moradia, né, ao direito ao trabalho, que também é um dos direitos também da pessoa idosa, né, a uma aposentadoria digna, mas ele estabelece também direitos específicos. E aí você tem as prioridades, né, aí você tem as prioridades na formulação das políticas públicas, e aí é importante, eu sempre bato nesse ponto, não existe política pública sem cofinanciamento, né? Então, a gente tem visto, e é uma tendência, parece que até nacional, um crescimento das
das políticas municipais, políticas estaduais e até mesmo, por que não dizer, a própria política nacional. E quando se fala de financiamento, de como que vai ser custeada essa política, não se tem. E isso é revelador. Pode ser revelador, quem sabe, até de uma violência institucional, né? Isso. Nós num episódio anterior a esse, nós conversamos sobre a Política Nacional de Saúde, né? E a gente chega nesse mesmo ponto, né? Quem financia isso? Né? Como que vai ser financiado, né? Como é que esse direito ao cidadão ele realmente vai ser executado, né? E essa questão do financiamento tem sido uma das nossas maiores preocupações, de quem está na militância, de quem está na execução de serviços, né? Isso tem sido nossa maior preocupação. E falando um pouquinho nessa questão mesmo do estatuto, dessa legislação tão exemplar, né, e que nós sabemos que ela é, né, ela traz mesmo assim detalhes que nos mostram que foi uma legislação muito bem pensada, muito bem discutida, né? E eu estive há pouco tempo a convite de uma professora do curso de psicologia para fazer uma conversa sobre os alunos de uma disciplina que elas estavam desenvolvendo e que tratava das questões de envelhecimento. E aí eu conversando com uma turma de alunos e falando sobre as legislações, né, que nós temos, que nos apoiam na execução das nossas ações, e uma das alunas me disse: Verjuse, é interessante, a gente sempre escuta, né, de que o estatuto é uma legislação que é invejada no mundo inteiro, porque é muito bem pensada, né, muito progressista. Mas por que a gente ainda vê tanto sofrimento nas velhices no Brasil, né? E aí eu olhei para ela e disse: a legislação está posta, mas o que nós, eu, Verjuse, o que você está fazendo, né, nas suas atitudes cotidianas para que esses direitos que estão nesse estatuto eles venham a ser realmente efetivados, né? Porque a lei por si só, ela não dá conta, né? Você como advogado não dá conta sozinho, né? Eu como assistente social não dou conta sozinho, né? Essas legislações existem para apoiar as nossas ações, né? Para nos conduzir, né? Então hoje é muito sério, né? É muito importante a necessidade de conversarmos sobre isso, né? De falarmos sobre velhices, de pensarmos no envelhecimento, né? E eu acho isso muito bacana, porque a gente, quando fala de envelhecimento, nós estamos falando de nós, de mim, que tenho 54 anos, envelhecentes, não é? De uma criança que tem 7 anos, né? O envelhecimento faz parte da nossa vida, desde o momento que a gente nasce. Então, eu penso que um dos caminhos para que a gente possa sensibilizar todas as idades em relação ao envelhecimento é falar sempre de envelhecimento e não só da última etapa da velhice, é falar de envelhecimento, né? E o estatuto, ele traz muito isso, né? Em todas as suas discussões, em todas as suas afirmações. É um processo, né? E ele precisa ser cuidado, né? Ele tem esse marco, né? Ele registra lá a idade, mas em todo momento a gente percebe de que ele está tratando sempre da nossa vida, né? Independente da idade que nós temos hoje. Sim. E uma coisa, Rafael, que eu penso, que eu acho que você é um marco dentro do estatuto, é que a gente trouxe uma segurança jurídica muito forte para essa questão, né, da velhice, do envelhecimento, do cuidado, da atenção da política, né, das nossas ações e atitudes, né. Eu penso que esse é um instrumento que traz essa segurança jurídica, não é isso? Sem dúvida, né? Assim, você tem total razão, e eu acho assim, a sua fala, Verjuse, ela é bem provocativa, porque ela abre, a gente poderia abrir várias frentes aqui, mas eu vou até optar por iniciar aqui sobre a questão que você fala sobre essa perspectiva das gerações, né? Eu vejo alguns pontos com muito otimismo da nossa luta. Eu acho que a gente tem firmado passos muito, muito importantes.
acredito eu que o Estatuto cada vez mais tem se tornado algo material, algo próximo das pessoas. A pessoa idosa, ainda vejo alguns desafios, como por exemplo, às vezes até mesmo de identidade. A mulher, ela se reconhece como mulher, né? O negro, ele também se reconhece como pessoa negra, embora também a questão da identitária ainda seja um desafio também para a pauta racial, né? Mas muitas vezes a pessoa idosa não se vê como pessoa idosa, né? E principalmente as pessoas jovens muitas vezes não reconhecem o envelhecimento enquanto processo. E aí eu acho, Jus, você foi muito feliz e acredito que sim, que dentre as políticas públicas que são provocadas pelo Estatuto, porque na prática o Estatuto juridicamente ele convida todas as políticas, a de assistência, a de saúde, né, a de previdência, a política pública de moradia, a de transportes, né, e tantas outras, para de fato conversar e dialogarem no sentido de proteger um princípio, de garantir o atendimento a um princípio que é o norteador do Estatuto, que é o princípio da proteção integral à pessoa idosa, né? Mas, dentre todas as políticas, eu acredito que uma tem uma importância fundamental, né? Talvez até ela se sobrepõe sob pena de o próprio Estatuto não ter efetividade, que passa pela política de educação, né? O artigo 22 do Estatuto, ele coloca lá muito claro, Júlio, que é a obrigação do Estado instituir, dentro dos seus programas de educação nos mais variados níveis, temas ligados à gerontologia, ao envelhecimento humano, aos direitos da pessoa idosa. E o que a gente vê é que muitas vezes não acontece, né? A gente tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães, mas o Dia dos Avós para a criança, né? Até existe no calendário, mas ninguém sabe, né? A gente tem o Dia dos Povos Indígenas, assim, são todas lutas igualmente importantes. Mas a gente acredita como militante da nossa luta, e faz parte do nosso papel aqui, né, é provocar que a educação ela possa de fato abraçar com mais firmeza essa questão. Inclusive nós, enquanto OAB, nós desde sempre procuramos dialogar junto à Secretaria de Educação, tanto a estadual como a municipal, até mesmo enquanto Conselho Estadual também, no CEDI, a gente provocou bastante, porque eu acredito que a efetividade passa por isso. Né? As pessoas têm que, desde o início da vida, se enxergarem como sujeitos em envelhecimento. Né? A velhice ela não pode ser vista como um estado, como você diz, mas sim como um processo. Né? Um processo que, embora se tenha um marco legal para se entender como pessoa idosa, por exemplo, a prioridade que se dá no Estatuto da Pessoa Idosa a candidatos em concursos públicos que tenham mais idade, vai para qualquer idade. Então, se nós tivermos, por exemplo, um concurso que nós tenhamos um candidato com 30 anos e outro com 31 e estiver tudo empatado, o de 31 passa. Né? Isso é uma das demonstrações no Estatuto de que os direitos lá contidos não são somente para aquelas pessoas que têm 60 anos ou mais. Né? Então, eu acredito que você foi muito feliz e eu acredito assim, que nesses próximos anos, e aí é o ponto que eu iria tocar, eu vejo com muita preocupação algumas conquistas que foram duramente obtidas por meio de uma luta muito assídua de muitos e muitas militantes. E aí eu coloco aqui o nome da nossa querida Mariazinha Barroso, que é uma referência para todas as gerações. É um nome que a gente nunca vai deixar de citar em qualquer discussão, né, onde se trate de direito de pessoas idosas. Presidente da ACEP, uma referência nacional, e podemos dizer que foi uma das maiores defensoras da existência do Estatuto, né? Então, acredito eu que nós caminhamos para um futuro de muitos conflitos intergeracionais. Acredito que a gente caminha para um futuro, talvez, de falas institucionalizadas gerontofóbicas, né? Ou seja, em que o idadismo fica muito claro, o ageísmo também, que é como é chamado, ele pode ficar muito claro, principalmente quando se for rediscutir políticas como de previdência social, de assistência, as próprias prioridades, num cenário em que nós temos hoje cerca de 15% de idosos e que daqui a pouquinho vai ser 30%, talvez as prioridades já não sejam vistas da mesma forma que hoje são, e olha que hoje a gente ainda tem muito que caminhar. Né? Então, ante esse cenário, né, de preocupação que eu tenho, eu tento ter uma percepção de que a nossa luta vai ser cada vez mais importante. Então, espaços como esse,
né, de defesa de direitos, de conscientização acerca do papel político, principalmente da pessoa idosa, porque, muito embora, por exemplo, eu e muitos outros, né, sejamos jovens que militamos ou adultos que militamos por direito de pessoas idosas, mas a pessoa idosa é o principal sujeito, né? Ninguém como um idoso para entender realmente onde que o sapato aperta, né? E aí eu acho que a participação de todos é fundamental, mas principalmente da pessoa idosa, e eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. E eu tenho visto, né, na verdade, eu comecei nessa ação e me aproximar, né, das questões de envelhecimento muito jovem. Tive a possibilidade e a alegria de ter trabalhado no SESC durante muitos anos. Cheguei como estagiária e cheguei diretamente para trabalhar com um grupo de convivência, com um grupo de idosos. E uma das coisas que muito me despertou na época era que o pontapé que a maioria daquelas mulheres, a grande maioria eram mulheres que participavam do grupo de convivência, como ainda hoje nós temos um número muito reduzido de homens participando, mas já temos bem mais, era o pontapé dessa participação, né? Nós hoje, a minha um pouco mais que a sua, a nossa velhice, a nossa possibilidade de atuação política, né, quando tivermos 60 anos ou mais, ela foi muito mais estimulada, né? Nessas realidades que eu vivi há 30 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos, hoje tenho 54, há 30 anos atrás, o esforço que aquelas mulheres faziam para dizer em casa que elas iam para um grupo de convivência para tratar de questões para elas, enquanto pessoas, era um desafio absurdo para aquelas que conseguiu chegar lá. Normalmente vai fazer o quê? Vai sair daqui, vai ficar em casa, para que esse negócio? Então, eu fico imaginando, né, que nas gerações futuras, eu penso que nós teremos uma melhor condição de participação social de pessoas idosas. Porque nós já estamos em um momento, hoje, você, né, já atuando nisso. E eu fico imaginando, e eu celebro muito, pessoas que hoje estão conosco na luta, com 80, com 90 anos, ativamente. Essas pessoas tiveram um start muito grande para poder entrarem nesse movimento, né? Sim. Porque e qualificam muito a atuação. Porque o certo era, não, depois que fica velho, fica em casa, né? E você imagina a pessoa vencer isso como sua atuação e ser aceito por isso de quem conhece essa realidade, né? Então, realmente, eu concordo muito com você, eu celebro muito essas pessoas. E principalmente porque essas pessoas que hoje têm 80, 90, 60, que estão conosco, né, nessa busca e nessa atuação, elas nos ensinam muito e elas também são protagonistas de uma ação que é fundamental como exemplo. Né? Eu me lembro sempre, e quando decidi ser mãe, a gente sempre fica naquela história assim, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou, né? E uma das coisas que eu li em um momento é que é o exemplo que ensina. Né? A melhor forma de você ensinar uma pessoa a fazer o que quer que seja é dando o seu exemplo. Né? E quando eu vejo a participação boa, forte, né, vitoriosa de pessoas hoje com 80, com 90, com 95, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Às vezes indo votar. Agora, recentemente. Então é muito bacana isso. É o exemplo, né? Eu acho que é isso. Eu espero que as gerações mais jovens vejam esses exemplos. Olha, isso que você fala é muito importante, viu, Josi? E realmente é uma característica da geração, sabe? Eu fico feliz, mas não me surpreende. Vou lhe dizer por quê. Porque essa geração que hoje são os 60 mais, até em alguns estudos é dado o nome de baby boomers, né? Que são aqueles que foram gerados até 20 anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, né? É uma geração que já tem protagonismo dentro de si.
é uma geração em que, por exemplo, as mulheres conquistaram o mercado de trabalho. A gente sabe que esse mercado de trabalho ainda hoje é um desafio, né? Ainda é uma distorção muito grande, né? Uma disparidade muito grande entre mulheres e homens, mas a mulher, ela acumulou uma série de conquistas e, note, isso a partir de um processo doloroso, né? Doloroso, em que muito sangue foi derramado, né? Por muitas mulheres, muitas guerreiras. Eu estou falando aqui das mulheres, mas essa geração foi a geração que resistiu a todo o processo da ditadura militar, foi a geração que lutou pela redemocratização, foi a geração que deu gênese à Constituição de 88 e todas essas leis afirmativas que a gente mencionou hoje na pergunta anterior, né? Então, assim, é uma geração que já tem um protagonismo dentro de si. Seria surpresa para mim se essa geração, depois de um processo tão grande de luta, né, são pessoas que muitas vezes tiveram funções de gestão dentro das suas ocupações, né, são pessoas que muitas vezes tiveram que vivenciar o preconceito interregional, né, que tiveram que morar fora do seu estado e passaram por situações, às vezes fora do país, e passaram por experiências xenofóbicas, né? Mas que é uma geração marcada pela coragem. E eu acho que fica um dever das gerações que ainda não têm 60 de dar continuidade a esse legado. Nós não podemos deixar a peteca cair, né? Como diz aqui no Ceará. E eu acho assim, que, e principalmente agora falando mais aqui da nossa experiência estadual, foi uma geração que instituiu o Fórum Cearense de Políticas para o Idoso, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza e de outros municipais pelo estado afora. Foi a geração que regulamentou e transformou um decreto que criou o CEDI mais à frente numa lei, que instituiu os fundos estadual e municipal. Então, assim, é uma geração que tem um protagonismo, e eu acho assim que só o distanciamento histórico vai mostrar vamos dizer assim, a virtude ou a bênção, vamos dizer assim, de nós sermos contemporâneos dessa geração. Né, de a gente poder, aqui eu falo tranquilamente, por exemplo, o nome de uma professora da Maria Queiroz, né, eu acho que é uma pessoa que vai motivar, como a gente citou agora há pouco, a Mariazinha Barroso, né, e tantas, porque eu não vou citar mais nomes para não ser injusto, mas assim, eu acho que é um marco para a defesa da luta do segmento, essa geração que hoje tem aí entre 60 e 90 anos, né, e aí vou só dar mais um dado. Nessas eleições de 2022, foi a eleição onde nós tivemos o maior número de pessoas idosas votando, né? E isso é importante. Isso pode ter repercussões mais à frente também, porque eu costumo dizer que a democracia ela não se resume ao voto, mas o voto é um momento muito importante de expressão da democracia. Sim. E, Rafael, essa nossa conversa e essa sua fala agora nos desperta mesmo para essa preocupação, né? De como é que essa geração hoje, que tem entre 15 e 20 anos, né, que movimentos, né, de luta, que movimentos sociais elas estão participando, né, para que elas sejam também esses protagonistas das questões das velhices, né? Eu sei que nós estamos num momento realmente muito privilegiado de estarmos agora, né, com esse grupo de pessoas que viveu toda essa luta, né, que viveu todas essas conquistas, né? Esse é um momento de boom mesmo, assim, é um momento muito forte, de muita celebração, mas também de muita preocupação por isso que você colocou. Como é que será que meu filho que hoje tem 20 e poucos anos, né? Do que ele está participando? Né? Como é que ele vê essas questões desses movimentos, né? Como é que ele vai dar seguimento a isso, né? E a escola mesmo, né? E a escola e é o nosso exemplo, né? Como profissionais e como responsáveis legais por esses nossos filhos, né? É esse exemplo que a gente precisa dar, né? Porque uma conversa que a gente precisa e dar uma continuidade agora é assim: o que podemos fazer, né, para que essa nossa sociedade ela consiga conhecer e respeitar, né, essa legislação, para que ela realmente se efetive, né? E eu acho que na sua fala anterior isso ficou muito claro, assim. É pela educação, não é? É pela educação, né? Esse movimento
que precisa, porque nós precisamos aprender a respeitar essas legislações, né? É uma questão de sobrevivência, Da própria sociedade. Da própria sociedade, né? Então, a gente vê um estatuto desse em que a gente, e hoje eu digo assim, com muita alegria, de que o Estatuto da Pessoa Idosa hoje, ele já tem um reconhecimento maior, né? Primeiro porque nós temos o prazer de estar visitando alguns municípios numa parceria com o Ministério Público, né? A CEP e o Ministério Público, com o projeto O Memórias de Permanência, e nós temos feito seminários em todas as cidades que estamos chegando, e me preocupa muito, e isso foi o grande motivo de estarmos aqui hoje, eu conversando com você, falando sobre a legislação, falando sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, de como as nossas equipes profissionais não conhecem essas legislações. Mas ainda vejo, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele conseguiu um pouco mais, né? Conseguiu um pouco mais. A Política Nacional da Pessoa Idosa não teve tantas repercussões, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa também não teve um caminho muito longevo, né? Mas eu penso, e eu acredito, que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem trazido mais discussões, ele tem chegado mais à comunidade, ele tem chegado mais à pessoa idosa, ele tem chegado mais, né, aos profissionais, mas esse caminho ainda está bem distante, é longo, né? E é preciso, né, Rafael? Sem dúvida. E aí eu queria ressaltar um ponto que você falou que eu acho muito importante, que a necessidade também, nesse cenário de tantas mudanças, o poder das redes sociais. Hoje, as redes sociais, elas aproximam e afastam, né? Dependendo do olhar que você tem, né? Mas, assim, é importante que os movimentos sociais também pensem em novas estratégias. Eu fico muito contente, mais uma vez eu faço aqui o registro de Associação Cearense, a ACEP está se colocando novamente à frente, né, nesse processo, dialogando por meio de um podcast, dialogando por meio da arte, no caso de uma exposição, né, e tantas outras formas de expressão que tem levado muitas vezes. Uma exposição, ela dialoga muito mais do que 2, 3 livros, né? Ou muitos livros. Muitas vezes, uma música, ela consegue chegar ao coração o que a legislação não consegue, aonde a legislação não consegue ter alcance, né? Então, eu acredito muito que a transformação que a gente precisa é uma transformação até mesmo de caráter social, se é que existe essa expressão, né? Mas, assim, eu acredito que novos valores devem ser cultivados, né? Valores, por exemplo, da solidariedade, valores como, por exemplo, do respeito à dignidade. Eu acredito que num momento em que nós possamos enxergar o que nos oprime, né? Porque quando a gente hoje está falando aqui de direito de pessoas idosas, mas se a gente estivesse falando com colegas que militam na defesa de direito de pessoas com deficiência, defesa de direito de mulheres, de crianças e adolescentes, o movimento quilombola ou qualquer outro segmento de defesa de direitos, né, de segmentos sociais, as falas elas são muito coincidentes. Claro que tem as suas peculiaridades. Então, é importante que nós, enquanto cidadãos, possamos analisar o que, de fato, onde pode estar a gênese, né, dessa percepção que a gente tem, né, de opressão de gênero, né, opressão das mais diversas formas, e tentar socialmente, a partir de um processo dialógico, né? Ou seja, que seja possibilitada a fala de todos e todas, a gente possa tentar construir uma alternativa, né, para que a gente tenha uma sociedade de fato mais justa. Eu costumo dizer que os países onde a justiça social ela é mais forte, os direitos sociais e humanos são mais respeitados. Então, isso é muito marcante, principalmente dentro da nossa sociedade brasileira, que é um país que foi construído em cima de patamares tão patriarcais, né, tão desiguais, e que por muitos e muitos anos excluiu determinados segmentos de todas as outras discussões nacionais. É isso. Ai, que maravilha essa conversa. Passaria a tarde toda aqui. Dá para ficar o dia inteiro e vocês em casa escutando a gente no trabalho, em qualquer lugar. Mas a gente precisa encerrar, né? E a gente precisa encerrar celebrando mesmo esses 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, não é, Rafael? Eu acredito muito que nós temos ainda muitos desafios,
mas acredito fortemente que nós já avançamos muito, né? E que depende de nós que estamos aqui, né? Depende de você que está em casa, depende de você que está indo para o trabalho, depende de você que está nos escutando, de darmos o passo, né? De darmos o passo, de conhecer um pouco mais, né? Na curiosidade, busca, acha, né? Esse Estatuto da Pessoa Idosa está aí em todo lugar, né? Você dá um cliquezinho, você consegue encontrar e conhecer um pouco mais, né? Porque eu penso que o caminho do nosso crescimento mesmo, enquanto comunidade, enquanto humanidades, passa pelo caminho do conhecimento. Né? E é isso que a gente está celebrando, né? Celebrando ouvir você hoje aqui, Rafael. É realmente uma celebração para a CEP nesses 45 anos, termos você conosco sempre e celebrarmos mesmo esses 20 anos do Estatuto. Né? Nós precisamos dar voz a esse Estatuto, nós precisamos dar a ele a condição de que a gente possa efetivá-lo, né? E isso só acontece com a nossa participação social mesmo, né? Com o conhecimento deles. É muito bom ter você aqui e conversar. E devo dizer que eu já vou deixar agendada a próxima conversa. já vai combinar o próximo encontro. Vamos sim, querido. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Vejuse, né? Muito obrigado à CEP pela oportunidade. Eu queria, primeiramente, dizer que, como cearense, como nordestino que sou, como brasileiro, eu quero dizer que é no trabalho de instituições como a CEP que a gente acredita que boas sementes estão sendo plantadas para o futuro. Né? Eu costumo dizer que aqui no estado você não tem conquista ligada à área do envelhecimento, aos direitos da pessoa idosa, sem o protagonismo da CEP, sem o protagonismo dos seus integrantes. Tanto conquistas que já ocorreram, como conquistas que virão. Eu tenho certeza que a CEP vai sempre semear, né, os melhores frutos, né, e frutos esses de compromisso institucional e pessoal de todos que compõem a associação. Né? Quero também deixar aqui um recado a você que participou, que esse momento ele só tem realmente importância se você puder multiplicar o que foi colocado aqui, né? Se você tiver alguma crítica, olha, não é muito bem dessa forma, eu acho que é de outra forma. Se você quiser dar uma sugestão, no próximo vocês poderiam abordar esse tema. A gente faz esse convite, né? Quero dizer que a OAB Ceará também está à disposição que a gente puder contribuir. Doutora Patrícia Viana, dar um abraço aos meus colegas de OAB e dizer que sempre que convidada aqui, eu desmarco compromisso para estar aqui com você. Ah, que maravilha! Tá vendo como nós somos, né? Nós, a CEP, vocês que estão conosco sempre. Então é muito bom poder tê-los, poder estar com vocês até agora. A gente, infelizmente, tem que encerrar essa conversa, mas a gente promete que em breve tem um novo episódio e a gente vai continuar conversando sobre a pessoa idosa e a legislação brasileira para que a gente conquiste essa sociedade que a gente tanto sonha, tão justa para todas as idades. Um grande abraço e até o próximo.